mensagem de hoje. Restaurando soldados feridos. Yes! Na Bíblia, a igreja de Jesus é retratada de várias formas. Uma das formas que ela é retratada é como uma grande família, onde nós devemos amar e cuidar um dos outros, onde Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, e nós somos irmãos e irmãs nessa família. A igreja também é retratada como uma escola, onde nós somos equipados para o ministério. O plano de Deus sempre foi para que todo o seu povo fosse grandemente usado por Ele. Então a igreja é uma escola onde nós somos equipados e treinados para poderem sair e fazer discípulos das nações. A igreja também é retratada como o corpo de Cristo, onde nós somos membros um dos outros, ligados todos à cabeça que é Jesus, e cada membro cuida um do outro. A igreja também é retratada como um exército que marcha em frente. Jesus é o nosso general e nós estamos marchando, e como diz a Bíblia, não sejais vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem, com as armas da luz e do amor. Mas a igreja também é retratada na Bíblia Sagrada como um grande hospital. Um hospital que é para acolher os feridos, os doentes, não só em corpo. Jesus quer trazer cura do corpo, das doenças do corpo, mas também das feridas da alma, da emoção. Pessoas que foram feridas, às vezes, através de relacionamentos que foram quebrados, feridas, às vezes, através de uma liderança tóxica, feridas, às vezes, elas foram feridas, machucadas psicologicamente, emocionalmente. A igreja é um grande hospital para acolher todas as pessoas e trazer cura de fato e de verdade e transformação. Mas a igreja não é só um hospital para acolher os doentes e as pessoas feridas de fora, mas para trazer cura para os de dentro também, porque todos nós, de uma forma ou outra, já fomos muito feridos e precisamos de cada vez mais cura. É interessante, a Bíblia diz em Tiago 5:19 e 20, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, pode até mostrar esse versículo aí no slide, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eu não sei se você sabe qual é a lógica que eles usam numa guerra das minas. As minas são escondidos para tentar impedir, ou pelo menos fazer com que a invasão seja mais vagarosa de um exército invasor. Por que eles colocam aquela mina escondida lá? Você sabia que eles colocam aquela mina escondida quando o soldado pisa e explode? Que não é para matar o soldado, de propósito eles fazem a mina de uma tal forma para não matar o soldado, porque se matasse o soldado, os outros soldados iam ver que estão invadindo, iam falar, poxa, nosso companheiro morreu, mas que pena que morreu, nós vamos continuar indo em frente, invadindo. Mas quando não mata o soldado, e voa uma perna, ou voa um braço, ele fica lá sangrando, ai, me ajuda. Então, todo o exército que se preze tem toda uma equipe imediata que para de avançar e vai dar os primeiros socorros, levá-lo numa maca para o caminhão, para levá-lo para o hospital, todo um aparato de como cuidar daquele soldado ferido. E assim uma mina não só
faz com que um soldado saia da invasão, mas tira muitos soldados da invasão. Por quê? Porque todo exército que se preze tem todo essa infraestrutura para cuidar do soldado ferido. Mas alguém disse algo muito triste, que na igreja de Jesus, infelizmente, pela fé não vai ser assim mais, mas que infelizmente, muitas vezes a igreja de Jesus é o único exército que mata os seus feridos. Estão invadindo junto para conquistar vidas para Jesus, estão indo contra o inimigo e o maligno atinge o irmão. Ele caiu em pecado, ou ele teve problema no relacionamento. Qual é a nossa tendência? Cara, você não está levando a sério as coisas de Deus? Eu não tenho tempo para perder com quem não quer nada com Deus. E acaba de matar o soldado ferido. Vamos avançar em frente. Que coisa horrível. Que coisa feia. Nós nunca devemos matar um soldado ferido. Não, muito pelo contrário, nós devemos o quê? Restaurar os soldados feridos. Restaurar os soldados feridos. Agora, eu lhe faço essa pergunta. Você tem matado o soldado ferido? Talvez você diz, não, Deus me livre. Pastor Eibe, eu não sou assim. Aí que está o problema. Muitas vezes, são os nossos pontos cegos que mais nos prejudicam, porque muitas vezes nós nem vemos em nós mesmos esses sintomas. Entendeu? Porque a realidade é que nossa carne, nossa tendência carnal, é sim matar soldados feridos. E por isso que a gente tem que se tocar e deixar Deus fazer uma obra profunda em nossas vidas. Se nós quisermos restaurar os soldados feridos, nós temos que parar com essa tendência de matar soldados feridos. E eu quero te mostrar alguns sintomas da tendência de matar soldados feridos. Aí nós vamos até ver porque que muitos de nós, infelizmente, temos tido essa tendência sem a gente até perceber. Primeiro sintoma, esquecer todas as coisas boas que esses soldados já fizeram. Você já viu alguém que pisou feio na bola? Aí parece que todo mundo esquece todas as coisas boas que aquela pessoa já fez. E só fica malhando, e atacando, e criticando. Eu nunca vou esquecer, muitos anos atrás, um grande homem de Deus que tinha um programa de televisão ao redor do mundo. Ele pisou feio na bola. Caiu em adultério. Ele até foi na televisão pedir perdão e tudo. Mas aqui no Brasil isso fazem décadas atrás. Mas a Rede Globo, todo mundo malhando, falando mal desse homem. E os cristãos não perdoaram. Todo cristão falando muito mal daquele homem. E ele foi errado mesmo, pisou feio na bola. Mas todo mundo falando mal. E eu achei impressionante que um senhor que nem era cristão ainda, esse senhor falou o seguinte: olha, aquele homem, as pregações dele na televisão abençoaram muito eu e a minha família. Eu perdoo ele pelo erro que ele fez. Eu fiquei impressionado. Um não cristão teve mais sensatez do que muitos cristãos. Essa tendência mórbida de matar o soldado ferido. Esquece, dá uma amnésia diabólica, esquece todas as coisas boas que aquela pessoa fez, parece que não valeu nada. Que coisa maligna. Outro sintoma da tendência de matar soldados feridos é condenar. A Bíblia fala que o diabo que é o acusador dos irmãos diante de Deus. Mas nossa tendência, a gente condena no coração, não é mesmo? A gente condena. Isso, você sabia que até em oração é errado você estar falando mal das pessoas diante de Deus? Tem gente que até na oração eles vão orando e vão, mas Deus não quer ouvir as suas fofocas com todo carinho. Por exemplo, teve o John Hyde, eu achei lindo essa história. O John Hyde, ele foi um homem usado por Deus para trazer um grande avivamento na Índia. Dizem que ele orava
tanto, e ele começava a orar para a cidade fulana, de tal, e ele orava para aquela cidade, aí vinha o avivamento, e muita gente convertia lá. Depois ele orava para outra cidade, ele orava mais do que 10 horas por dia. Ele era conhecido como joelho de camelo, porque os joelhos dele tinham, assim, calos bem grossos, porque ele orava de joelhos com a cabeça no chão, mais do que 10 horas, todo dia. Ao ponto que quando ele morreu, o médico não sabia o que ele fazia, e o médico que fez a autópsia do corpo dele falou assim: qual era a profissão desse homem? Ele era um eletricista, ele trabalhava muito de cabeça para baixo, é? Mas por que, doutor, que o senhor está falando isso? Porque os órgãos dele se deslocaram para o centro, como se ele estivesse sempre de cabeça para baixo, porque ele ficava mais do que 10 horas por dia, com a cabeça no chão e já ajoelhado, orando. E ele aprendeu muito o segredo de como orar pelos outros e ganhar grandes resultados, oração de intercessão. E ele conta no livro dele, e ele conta alguns segredos que ele aprendeu, dizendo ele que uma vez ele estava orando por uma certa cidade, onde estava precisando de um avivamento, tinha uma igreja naquela cidade, pequena, e um pastor que pastoreava aquela igreja, e ele orando pelaquela cidade, falou: Senhor, traga avivamento para a cidade tal e tal, traga avivamento para aquele pastor, para aquela igreja tão pequena, aquele pastor, Pai, misericórdia, Pai, aquele pastor é muito frio, ele é uma geladeira, Pai, ele é um freezer, ele conhece muito a Bíblia, muita teologia, mas é muita teoria, nada de prática, é um pastor seco, frio, não tem vida, Pai. Esse pastor é tudo na teoria, Pai, esse pastor é horrível. Ele orando assim, quando de repente ele sentiu literalmente um dedo assim nos lábios dele, assim, ó. Aí ele parou de orar. Obviamente, eu e você também paríamos de orar, né? Se a gente sentiu uma mão fisicamente aqui na boca da gente, ele parou de orar, aí ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer assim no ouvido dele: quem toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Aí a ficha caiu, ele falou: meu Deus, me perdoe, eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do seu trono. Isso é um dos títulos do diabo, o acusador dos irmãos diante do trono de Deus. Falou: me perdoe, Senhor. E ele já vinha orando tanto para aquela cidade e nada de avivamento. E aí ele falou: Senhor, como orar então por aquela cidade, por aquele pastor? Deus falou assim para ele: começa a me agradecer por todas as boas qualidades que ele tem, e peça que eu derrame meu fogo, a unção do Espírito Santo. Ele fez assim, então, ele falou: Senhor, obrigado, porque ele é um homem sincero, ele te ama, Senhor, ele é um homem sincero, ele conhece profundamente a tua palavra, Pai. Ele é um homem que deu a vida dele para pastorear aquelas ovelhas. Então, obrigado pelo homem de Deus que ele é. E, Pai, eu peço que o Senhor agora derrame seu fogo, a sua unção, aumenta mais ainda a unção sobre a vida daquele querido pastor. Ele falou que depois que ele mudou a forma dele orar, em poucos dias ele ouviu as notícias que o pastor estava pregando com uma unção, estava convertendo multidões e multidões, a igreja explodindo, a cidade estava recebendo um avivamento. Sabe, essa tendência carnal que nós temos de condenar logo as pessoas é maligna. O diabo é o acusador dos irmãos. Outro sintoma dessa tendência de matar soldados feridos é julgar e falar mal. Julgar e falar mal. Você sabia que é pecado falar mal de qualquer pessoa se ela não estiver na sua frente? E se ela estiver na sua frente, isso deve ser no privado, só você e ela, para você corrigir com amor. Fora isso, é pecado. Você sabia disso? Hoje em dia, a internet, ela acabou ressaltando ainda mais a natureza tão maligna que está dentro das pessoas. Já notou? Pessoas que normalmente ninguém nunca ouviria a opinião daquela pessoa, porque ela nunca produziu nada na vida. Ninguém nunca ia querer ouvir a opinião dela. Mas ela entra nos comentários e ela, com uma forma
né, sarcástica, de uma forma assim cruel, às vezes comentando num post que ela nem está por dentro, ela nem sabe muito bem o que está acontecendo, mas ela já vai falando mal, E aí, você já notou tanto de pessoas que até dão aquelas curtidinhas, até naquele comentário horrível. Olha como as pessoas têm um apetite mórbido para tudo que não presta, para falar mal das pessoas. Isso, com certeza, é um sintoma dessa tendência de matar soldados feridos. Você sabia que é pecado falar mal? É pecado falar mal. Pecado falar mal dos outros. Ah, pastor Eibe, não tenho bem certeza disso, não. Com todo o carinho, eu lhe pergunto, você crê na Bíblia, na palavra de Deus? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu acho que não podia ser mais claro do que isso. Está aí em preto e branco, ó. Laranja e branco. Mas está aí claramente na palavra de Deus. É pecado falar mal. Mas quando a gente fala mal, comenta mal, aquela natureza horrível, esse é um sintoma dessa tendência de matar soldados feridos. Outro sintoma dessa tendência de matar soldados feridos é ignorar. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não falo para ninguém. Eu fico sabendo de cada coisa aí, eu só fico na minha, eu não falo para ninguém. Mas também não faz nada. Não faz nada para recuperar, para restaurar a pessoa. E a Bíblia fala em Efésios, olha o que a Bíblia diz, Efésios 5,11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quem cala, consente. Você está pecando por omissão. Você não fala nada, mas também não faz nada para restaurar o soldado ferido. Você tem ido atrás daquela pessoa, você tem falado com ela, tem procurado ajudá-la de alguma forma, com amor. Você sabia que esse é dever de todo cristão? Você sabia que a Bíblia deixa bem claro que esse é um dever sagrado de todos os cristãos? É um dever sagrado de todos nós irmos atrás e restaurar as pessoas. Você fica sabendo de alguém que fraquejou na fé, que ficou desanimado, que chutou o balde, que esfriou, que não está indo mais para o Life Group. Você sabia que isso não é só dever do pastor, não é só dever do líder de Life Group. Com todo carinho, é seu dever. A igreja é um grande hospital, o médico é Jesus, e nós somos todos enfermeiros nesse hospital, para trazer cura. Gente, isso é o nosso dever. Isso é o nosso dever, de ir atrás, de amar, de restaurar alguém. Quantas vezes nós temos tido esse sintoma, dessa tendência de matar soldado ferido, por simplesmente o pecado da omissão. A gente não faz nada para cuidar, para ir atrás. Eu não sou o líder dele, eu não sou o pastor. E aonde na Bíblia fala que é só o dever dos pastores? Não, muito pelo contrário, a Bíblia fala, se você viu o seu irmão pecar, falhar, vai lá, tenta restaurá-lo, procure restaurá-lo com amor. É dever de todos nós, Olha essa história que Jesus conta em Lucas 10. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Olha só, o homem foi pego pelos bandidos, roubaram, deve ter roubado o cavalo dele, roubaram todas as coisas dele, a mercadoria dele, roubaram o dinheiro dele, roubaram tudo, deixaram ele semi-morto, bateram muito nele, e ele estava lá sangrando. Aí passa um sacerdote, era um sacerdote judeu, mas hoje em dia seria como se fosse um pastor, um padre. Minha agenda é muito cheia, até queria ajudar o cara, mas estou muito ocupado. Aí passa um levita, que hoje seria como se fosse um líder de louvor. E, infelizmente, eu tenho um ensaio, do Ministério de Louvor, não vou ter tempo.
Que coisa horrível. Aí, olha o que a Bíblia mostra. É dever de todo cristão cuidar, todos nós. Sabe, isso, a Bíblia é permeada com isso. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 15, Jesus fala sobre as 3 coisas que foram perdidas lá. Primeiro, a ovelha perdida, que a ovelha fazia parte do rebanho de 100 ovelhas e ela se perdeu. Ela se perdeu por quê? Nesse caso, eu suponho que foi mais culpa, nem tanto da ovelha, mas do pastor, das pessoas que eram para cuidar da ovelha. E eles então assumiram essa responsabilidade. A Bíblia fala que eles deixaram 99 lá sendo bem cuidado e foram atrás, até achar aquela uma ovelha perdida. Aí a Bíblia fala sobre a mulher que tinha uma dracma que perdida. O que era uma dracma? Ela tinha 10 dracmas, que era moeda de prata. Essas moedas de prata valiam um dia de trabalho. E ela havia perdido dentro da casa dela essa moeda de prata. Muitos cristãos são assim. Não saíram da igreja, não desviaram, mas estão perdidos espiritualmente. Aquele fogo não está queimando mais dentro deles. Não estão apaixonados por Jesus. É uma dracma perdida pelas frestas, dentro de casa, dentro da igreja. E sabe o que a mulher fez? A Bíblia fala que ela fecha toda a casa. Em outras palavras, fecha a porta dos fundos. Não, vamos cuidar dessa pessoa, vamos amar. E ela pega a lamparina e procura, e ama, e cuida, e trata com a luz da palavra de Deus, para restaurar aquela pessoa ferida que está dentro. E a terceira história que Jesus conta em Lucas 15 é sobre o filho que foi perdido, o filho pródigo. E você sabe a história, nesse caso o pai não teve culpa, o filho que chutou o balde, falou, não, quero minha herança, eu estou fora, não meu filho, não vai, mas ele foi assim mesmo. O pai nesse caso não teve culpa. O que eu já aprendi é que normalmente quando alguém é ferido, às vezes tem lideranças super tóxicas, 98% da culpa é da liderança, mas outras vezes é uma combinação de fatores. Os líderes falharam, a pessoa também falhou. A realidade é que o erro de alguém nunca justifica o meu erro. Eu tenho que prestar conta diante de Deus como eu tratei a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode tirar a culpa em cima de tantas lideranças tóxicas, horríveis, que feriram pessoas, esses líderes vão prestar conta e vão pagar um preço muito grande no dia do juízo, que é grave isso, muito grave, muito sério. Mas nesse caso, o filho que chutou o balde foi embora. Mas olha o que Deus ensina ainda em Lucas 15, todas as 3 histórias, você vê o amor, a paixão por Deus, seja pela ovelha perdida, seja pela dracma perdida dentro da casa, seja pelo filho perdido, sempre é uma fé viva, que vai voltar, e o pai, não vai, mas o filho vai, mas o pai fica todo dia olhando, quando ele vê o filho voltando um dia de longe, arrependido, o pai sai correndo para abraçá-lo e para recebê-lo. O que Jesus está ensinando nessas histórias, é nossa responsabilidade ter esse coração de restauração, de amar, de cuidar. Nós não podemos matar soldados feridos, nem ignorar soldados feridos. Nós temos que proativamente restaurá-los. Então talvez você pergunte, então pastor Eibe, como restaurar os soldados feridos? Antes, quero só que você diga em voz alta essa frase que vai aparecer aí na tela. Vamos lá, todo mundo junto? Toda a igreja é chamada a exercer o amor. Somos um grande hospital. Esse é seu chamado, esse é meu chamado. Então, pastor Eibe, eu entendo que não é só a responsabilidade do pastor, nem do líder de Life Group, é minha responsabilidade proativamente restaurar soldados feridos. O que eu faço, pastor Eibe? O que eu faço? Como que eu faço? Aqui mostra, continuando na mesma história, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele.
Olha, o sacerdote tinha passado de largo, o levita também, mas o samaritano, ele chegou perto. Esse é o primeiro segredo. Você tem que se aproximar da pessoa. Você soube do fulano que está chateado? Marca um café com ele. Mostre amor, carinho. Ouça a história dele. Então diga, passou-lhe perto. Segunda coisa que ele fez, vê aí no versículo, fala assim, vendo-o. Diga, vendo-o. Isso é, você enxerga ele pelos olhos do Senhor. Se você não enxergá-lo pelos olhos do Senhor, sabe qual vai ser nossa tendência? Você chega perto, sim, querido, o que aconteceu? Os bandidos me pegaram, roubaram tudo roubaram meu cavalo, toda a minha mercadoria, quase me mataram aqui. E se você não tiver cuidado, sabe o que você faz? Esses bandidos são horríveis. E você começa a ficar com raiva dos bandidos. E você, deixa que eu vou pegar os bandidos. E você deixa o cara sangrando lá e vai atrás dos bandidos. E os mesmos bandidos de amargura, de falta de perdão, vão pegar você também. Então você tem que saber enxergar o que está ferido com os olhos de Jesus, de restaurá-lo. E a terceira coisa que o versículo fala, compadeceu-se dele. Então, demonstre a compaixão de Jesus. Interessante porque 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, profetizando acerca do Messias que viria, ele disse o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Interessante, você lê uma coisa dessa e fala, o que está dizendo não esmagará a cana quebrada, né? Nem apagará a torcida que fumega? É o seguinte, que naquela época, ao lado do Rio Jordão, tinha um capim que era tipo uma cana. E os meninos, eles pegavam essa cana, esse capim, e eles então pegavam uma madeirazinha assim, e eles tiravam o miolo daquela cana. Depois de tirar o miolo, eles furavam buraquinhos e servia como uma flauta artesanal, interessante. O problema é que muitas vezes, ao tentar tirar o miolo, às vezes a cana resistia e ela quebrava. Quando ela quebrava, eles faziam assim, ó. Eles só esmagavam a cana quebrada, esmagavam, descartavam, porque estava cheio de cana, eles pegavam uma novinha em folha. Sabe, quando você entregou a vida para Jesus, Jesus pegou você e começou a trabalhar no seu caráter, na sua vida. Ele começou a tratar e querer corrigir certas áreas da sua vida. Mas nenhum de nós somos perfeitos. E às vezes a gente resiste àquele tratamento. E a gente quebra por dentro. Jesus não te descarta só porque você não foi perfeito. Ele não esmaga a cana quebrada. Não. Ele procura consertar aonde ela quebrou. E ele vai ficar trabalhando com você. Trabalhando e tratando na sua vida. Porque ele fala que mesmo que você quebrou, ele é poderoso para te curar, ficar trabalhando, você ainda vai ser um instrumento de louvor para a glória dele. Porque ele começou uma obra na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E fala, e nem apagará a torcida que fumega. O que quer dizer isso? Que naquela época a luz era lamparina de azeite. Quando o azeite acabava, aí o dono ficava com vergonha, porque o fogo que estava queimando no pavio molhado, o azeite, agora acabou o azeite, começava a queimar o próprio pavio. E o pavio, ou torcida, começava a fumegar, aquela fumaça preta, aquele mau cheiro, ele ficava com vergonha, gente, desculpa, que eu esqueci de reabastecer com azeite, e ele ia lá fazia assim, ó, desse jeito, e apagava a torcida que estava fumegando, apagava, aí ele pegava aquele pavio fumegante, depois de apagar, descartava, jogava fora, abria a gaveta, pegava um pavio zerado, e colocava lá e acendia o fogo, depois de colocar azeite. Mas Deus não é assim. Quando eu e você, muitos aqui, já aconteceu comigo,
da gente estar trabalhando tanto para Jesus, ajudando tantas pessoas, dia e noite, cuidando dos outros, e nós esquecemos de nos reabastecer com o azeite do Espírito Santo. Esquecemos de ler a Bíblia, de orar, de cuidar de nós. Nós ficamos mais focados na obra do Senhor, em vez de focar no Senhor da obra. E o azeite acabou. E de repente nós estávamos fazendo a obra de Deus na força do braço. E em vez de exalar o perfume de Cristo, era uma carnalidade. Perdemos a paciência, tratamos as pessoas com falta de amor. Meu Deus, e falta de azeite. Foi horrível. Sabe como Jesus é? Ele não te descarta só porque você não reabasteceu-se com azeite. E não vai lá e apaga a torcida que fumega e descarta. Não, não. Ele vai correndo e a primeira coisa que ele faz, enquanto ela está fumegando ainda, ele enche de azeite de novo. Aí ele sopra o sopro suave do Espírito. Até aquela torcida que estava fumegante começa a reacender o fogo para a glória de Jesus. Sabe, a Bíblia tem um título muito interessante para Deus, para Jesus. Fala assim que ele é o alfa e o ômega. O que quer dizer isso? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, como se fosse a letra A. Ômega é a última letra do alfabeto grego, como se fosse a letra Z. Quando ele diz que ele é o alfa e ômega, ele está dizendo o seguinte: se você cooperar com ele, se você permitir a obra dele na sua vida, essa é a natureza dele. Ele não começa a trabalhar com você assim, A, B, C, D, e para lá no meio e te descarta, lá no MNOP, aí vai te descartar. Não, ele fala, se você cooperar, se você permitir que ele fique trabalhando na sua vida, ele começou uma boa obra no A, ele vai te levar até o ômega, até o Z, ele vai te levar, ele começou a boa obra, ele vai completá-la até o Cristo, até o dia de Cristo Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele vai fazer essa obra poderosa na sua vida. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza disso. Somos chamados a sermos como Ele, acreditar nas pessoas e até o fim ter essa compaixão. E a Bíblia fala que o bom samaritano, versículo 34, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo e vinho. Segunda coisa que ele fez, colocou sobre o próprio animal. Terceira coisa, levou-o para uma hospedaria. Vamos falar dessas três coisas. Primeira coisa, óleo e vinho eram remédios caseiros bem comuns naquela época. Então a primeira coisa que ele fez, ele teve compaixão. Aí começou a derramar o óleo para curar as feridas. Óleo na Bíblia fala de uma palavra ungida, cheia do Espírito Santo. Quando você encontra um cristão ferido, você vai ouvir a história dele, você vai ter compaixão, mas logo, logo você tem que estar derramando o óleo. Você tem que estar falando para ele, não, mas você vai vencer. Você vai superar isso aí. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai andar em vitória. E é importante você vai declarando versículos da palavra de Deus para ele. Eu lembro, em Santarém, eu estava pastoreando e o Rai era um jovem que falou, eu quero ser pastor um dia, ele era um novo convertido, mas muito cheio da bênção de Deus, ganhando vidas para Jesus, muito animado. Só que o Rai era solteiro, e ele teve um problema, não foi super sério, seriamente, mas um problema lá num namoro, né? E um dos meus copastores na época foi tratar e corrigir o assunto. Só que, na opinião do Rai, pelo menos, esse meu copastor foi muito duro com ele. Foi até injusto com ele a forma que ele o tratou. E o Rai ficou muito triste. E ele ficou tão decepcionado com a igreja, que ele não só deixou a igreja, deixou Jesus, deixou tudo, chutou o balde. Os pais dele moravam lá numa colônia de Santarém, que chama-se Tabocal, bem longe da cidade, lá na Santarém, Cuiabá, na estrada Santarém, Cuiabá. E ele foi morar com os pais, longe de tudo e de todos e com muita raiva. E se jogou no pecado, se jogou nas coisas pecaminosas. E eu fiquei sabendo, o Rai desviou,
Eu falei, meu Deus, o Rai desviou. Sim, e ele está onde? Está morando na casa dos pais dele, em Tabocal. Então vou lá. Falei com a minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda, tudo que eu fazia, ela fazia junto comigo. Era tão gostoso. Aí veio os 3 filhos, nós investimos muito tempo, foi maravilhoso também, mas aí muitas vezes eu tinha que ir sozinho, porque ela estava cuidando lá dos filhos. Mas agora nós estamos com o ninho vazio. E mais uma vez estamos fazendo tudo junto de novo. Está tão gostoso. Semana retrasada, fui lá para Vitória, Espírito Santo pregar, ela estava comigo. Semana passada, estava lá em Santarém pregando, ela estava comigo. Tudo a gente faz junto, é maravilhoso. Meus filhos estão de férias e por isso que ela não está aqui, está lá em casa, viu? Ela estava de manhã aqui. Mas, o que acontece? Nós fomos lá para Tabocal. Aí quando chegamos lá, eu falei, amor, se você não importar, talvez é melhor você ficar no carro. Porque o Rai talvez vai querer se abrir, e ele vai ficar constrangido se você estiver junto comigo. Se não importa ficar no carro, isso era pedir um grande sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Nosso carro não tinha ar-condicionado. E era um sol quente da Amazônia. E era parte da Santarém, Cuiabá, que já estava asfaltado. Então era no asfalto quente, na Amazônia, meu irmão. Sem ar-condicionado. Ela estava lá, fritando. Nós costumamos dizer que lá na Amazônia é até mais fácil ganhar vidas para Jesus. Porque a gente diz para eles, olha, o inferno é mais quente ainda, e todo mundo quer aceitar Jesus. Mas, o que acontece? A minha esposa ficou lá no sol quente, orando, e eu fui lá. E o Rai estava muito revoltado. E eu amei o Rai. Eu derramei muito óleo, profetizei palavras, falei, você vai ser um grande pastor, você vai ser um homem de Deus. Parecia que não tinha efeito nenhum. Ele estava muito revoltado. E até me recusou, me rejeitou. Não quero mais saber de nada. Mas eu fiquei amando, falando palavras de fé e de amor. E nós voltamos, e eu fiquei aplicando fé. Passou-se poucos dias, num domingo de manhã, num culto, alguém me disse lá depois do culto, antes do culto, me falaram, você soube o que aconteceu com o irmão do Rai? Eu falei, não. Olha, tinha uma grande festa lá, mundana mesmo, que o Rai organizou ontem à noite, sábado à noite, e o Rai que organizou essa festa, e naquela festa, naqueles pecados e tudo, o irmão dele acabou sendo assassinado, esfaqueado, e o irmão dele morreu. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Depois do culto, nós tínhamos outros cultos também durante o dia, era domingo, um dia tão cheio, mas eu enchi meu carro de irmãos, e nós fomos lá para Tabocal, para amar, para confortar, para abraçar. Eu fiz o culto fúnebre, foi tão trágico, tão sério, mas levando os irmãos faz parte do processo de cura, porque o óleo são palavras de fé ungidas do Espírito Santo, e o vinho que ele também derramou. O que é o vinho? Vinho fala de alegria, a alegria do Senhor que vem através de relacionamentos com outros irmãos. E é importante, com aquele soldado ferido, você integrá-lo com outros irmãos, com outras pessoas que vão amá-lo e vão mostrar esse amor, com outras amizades. E o que eu fiz, eu levei meu carro cheio de pessoas lá, fizemos o culto doméstico, amamos muito o Rai, não só eu, os irmãos também. E aí, antes de sair, eu falei, Rai, eu tenho um culto, outro culto logo, mas o tempo ainda dá. Se você me der sua palavra, que você vai para o culto hoje à noite, eu vou levar todas essas pessoas de volta para suas casas lá em Santarém. Era uma viagem, viu? Eu volto aqui para Tabocal, eu vou tomar um banho, trocar de roupa, eu volto aqui para Tabocal para te apanhar, e você vai juntamente comigo para o culto, se você aceitar a minha carona, se você me der sua palavra. Ele falou, não, se você voltar aqui para me apanhar, eu vou estar pronto, eu vou estar tudo arrumadinho aqui para ir para o culto hoje à noite. E eu, yes! Aí o que aconteceu? Quando eu voltei lá, ele entrou no carro, e nós fomos conversando, eu fui falando palavras de amor, de fé, falando, Rai, foi horrível o que aconteceu, Deus não queria que seu irmão morresse desse jeito,
Mas Deus coopera as coisas para o bem. Se você agora se quebrantar e buscar a Deus, tudo poderá mudar na sua vida. E foi o que aconteceu. O Rai naquela noite voltou para Jesus. Nunca mais deixou os caminhos do Senhor. E a história cumprida, teve um casamento maravilhoso que eu pude celebrar com uma jovem que minha esposa estava discipulando, eu discipulando ele. Foi lindo o casamento, eles têm filhos maravilhosos, se tornaram pastores, ungidos, cheios do Espírito Santo. Semana passada eu estava em Santarém, perguntei para o pastor principal da igreja lá, meu discípulo, o pastor Luiz, falei, como que está o pastor Rai e a pastora Rosana? E falou, estão voando, estão ganhando tantas vidas por Jesus, estão sendo uma grande bênção para a glória. E o Rai e a Rosana, agora semana passada vieram me abraçar, e me abraçaram a Andréia também com tanto carinho. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Depois de derramar óleo e vinho, o que ele fez? Colocou sobre o próprio animal. Diga, por favor, próprio animal. Isso fala de generosidade. Muitas vezes você vai ter que abrir mão, viu? Do seu tempo, dos seus recursos, para ajudar a cuidar da pessoa. Você acha que o bom samaritano, ele não tinha agenda, não? Ele estava com muita coisa que ele precisava de fazer, com certeza. Mas ele falou, eu vou abrir mão do meu tempo, dos meus recursos, e eu vou investir nesse homem que está semi-morto. Que coisa linda, que coisa bonita, que coisa bonita. Além disso, a Bíblia fala que levou para uma hospedaria. Por que para uma hospedaria? Porque era o hospital da época. Em Israel, a coisa mais próxima a um hospital que eles tinham é a hospedaria, a pensão, onde eles levavam a pessoa doente, pedia para o homem lá da hospedaria para cuidar e tratar com remédios. Então, era um hospital da época. Qual é o hospital espiritual? É a vida de Jesus. É o life group, é a igreja, é integrar a pessoa na vida da igreja. Ajude-o a se integrar na família de Jesus. É ajudá-lo a se integrar na família de Jesus. É ajudá-lo a se integrar no life group. É amá-lo, é cuidar dele. É dar a sua vida. É ajudar aquela pessoa realmente crescer espiritualmente. Então, nós falamos nessa mensagem como restaurar os soldados feridos. Mas agora, ao terminar essa mensagem, eu quero só mudar o foco dessa mensagem para nós todos aqui. Porque todos nós, alguns bem pouco, outros muito, mas todos nós já fomos feridos em um momento ou outro. Então eu quero lhe perguntar, como você pode ser restaurado? Como você poderá ser restaurado? Veja bem, a realidade é que nós precisamos, acima de tudo, acreditar no poder sobrenatural de Jesus para trazer cura. Porque o diabo é muito sujo, sabe o que ele fala para você? Não, você sempre vai ser doente na sua alma. Sempre vai ser uma pessoa com essa ferida. Não tem cura para você. Isso é mentira do diabo. Eu estou aqui para lhe dizer que é mentira. Tem pessoas que até falam assim, às vezes a esposa mesmo fala do marido, fala assim, não, esse nunca muda, ele sempre foi assim, sempre vai ser. E às vezes tem a própria pessoa até fala assim, não, eu sei, eu não tenho jeito de mudar não. Eu acho que eu já nasci torto dessa forma, com esse problema. E você me conheceu, já era assim, viu? Eu nunca vou mudar, eu já tentei mudar muitas vezes, eu não dou conta. Que pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Misericórdia. Mas eu estou aqui para dizer que eu não concordo com essa frase. Sabe por quê? Porque existe um especialista em desentortar paus tortos. O nome dele é o carpinteiro Jesus. E eu digo
pau que nasce torto não vai morrer torto se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Ele é poderoso para fazer um milagre e mudar a natureza da pessoa, transformá-la de dentro para fora. Eu acredito no poder da cruz. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não somente levou seus pecados, ele levou a sua natureza pecaminosa. Se você realmente tiver essa fé viva em Jesus e tomar posse, e com a ajuda dos irmãos, você vai ver aquela natureza pecaminosa ser tratada, ser transformada. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus regenera, Jesus faz o milagre. Se você crê isso, dê para ele uma forte salva de palmas. Tem uma mulher que ela foi limpar a gaiola, que ela tinha um passarinho que cantava muito bonito. Só que ela viu que a gaiola estava suja, ela pegou um aspiradorzão para limpar aqui embaixo. O passarinho estava brincando lá em cima, e ela limpando aqui embaixo. Aí a amiga dela ligou no celular, ela foi falar com o celular, falando. E ela nem viu, ela deixou o aspirador ligado, o passarinho, curioso, né, desceu. E de repente... Quando ela ouviu o barulho, ai, meu Deus, o passarinho, foi desligando tudo e abrindo o lixo do aspirador. O passarinho ainda estava vivo. Mais ou menos igual o homem lá da história, né? Semi-morto. Com as asas tudo tortas assim. E ela pegou, lavou, secou, desentortou ele, colocou ele dentro da gaiola. E aí... passou um dia, 2 dias, o passarinho pulando. Aquela mesma amiga falando com ela, e aí, o que aconteceu com o passarinho? Ele sobreviveu, está pulando, parece que está tudo bem. Aí a amiga dela falou, mas você parece que ainda tem alguma coisa com o passarinho, o que é? Ela disse, sabe por quê? Ele cantava tão bonito, e eu nunca mais ouvi ele cantar, depois daquele momento. Sabe, muitos de nós fomos feridos. Talvez foi uma tragédia, talvez alguém morreu, talvez problemas da nossa alma, talvez uma liderança tóxica, um abuso de autoridade, eu não sei. Mas você, pela graça de Deus, você conseguiu sobreviver, você ainda está seguindo Jesus. Mas não está o mesmo. Aquela música espiritual não está lá mais. E eu estou aqui para lhe dizer que Deus é poderoso para restaurar essa música espiritual. Eu termino com essa história verdadeira. Ela aconteceu muitos anos atrás. Eu não posso garantir que foi exatamente desse jeito, porque parece que toda vez que eu conto, ela vai melhorando. Mas dizem que realmente aconteceu isso. Muitos anos atrás, quando a Grã-Bretanha, na Inglaterra, era um grande império mundial, e um soldado muito valente, que havia lutado em muitas frentes de batalha, ele ficou mortalmente ferido. E ele estava lá com muita dor excruciante, com muita dor. E finalmente ele chama a enfermeira e fala, eu preciso que você me prometa uma coisa, que você vai falar a verdade para mim. Ela disse, pode falar, o que é? Ele disse, eu tenho chance de sobreviver. Aí ele viu que ela ficou sem jeito e falou, não, você me prometeu, você tem que me falar. Ela disse, olha, eu vou falar a verdade para o Senhor. Eu ouvi os médicos conversando, falaram que infelizmente você vai morrer. Ele falou, isso que eu pensei. Então eu queria pedir muito um favor. Viu, enfermeira? Você não tem uma injeção que você pode me dar? E eu talvez até morrer dormindo, porque eu não aguento essa dor. E já que eu vou morrer mesmo. Ela falou, não, eu jamais poderia te dar uma injeção assim. Ele falou, por quê? Ela falou, não, um médico que tem que autorizar uma coisa dessa. Ele falou, chama o médico. Aí o médico também falou, não, eu jamais, só com autorização do rei, o rei da Inglaterra. Aí ele falou, então acabou, porque o rei nunca vai me atender. O médico falou, olha, o rei, em vez em quando, ele responde às cartas dos soldados. Você pode tentar, você vai
falando aí, a enfermeira vai escrevendo, a gente manda a carta para você, se você quiser. Ele falou, tudo bem. Mandou a carta para o rei, não demorou muitos dias, quando a enfermeira entrou tudo extasiado, olha, ele respondeu a sua carta, está aqui, olha, com selo real. Ajudaram ele a sentar na cama, e ele trêmulo, quebrou o selo, abriu a carta, e era realmente uma carta do rei para ele, dizendo, meu soldado, eu vi a sua ficha, você tem lutado em muitas frentes de batalha. Você é um dos nossos grandes heróis. É por causa de homens como você que o nosso império é muito grande. Ele disse, eu não tenho palavras para te agradecer. Toda a Inglaterra te agradece. Muito, muito obrigado. Acerca do seu pedido, porém, soldado, eu quero dizer que eu não posso conceder esse pedido, até porque eu tenho orado por você, e creio que Deus vai fazer um milagre, você vai ficar bom, eu preciso de soldados como você. E ele assinou lá, estava a assinatura do próprio rei, aí o próprio rei escreveu lá, o seu rei precisa de você. Diz a história que o soldado ficava lendo aquilo, o seu rei precisa, o meu rei precisa de mim, então eu vou ficar bom, E aquele soldado, diz a história, e dizem que é verdadeiro, ele ficava vendo essa frase, e foi milagroso, que de repente ele começou a recuperar, e depois de muito tempo, ele estava 100% bem, e ele ainda saiu, e ainda lutou pelo seu rei, porque ele viu, o seu rei precisa de você. E eu estou aqui para lhe dizer, essa mensagem que hoje eu trouxe para você, é uma carta do seu rei para você. Ele está dizendo para você, que o melhor está por vir, que Ele te ama mais do que você imagina, que Ele acredita da sua cura, da graça de Deus sobre a sua vida. Ele acredita, e Ele está dizendo para você, não importa quem você é, essa palavra é para você que está online também, para você que está assistindo essa mensagem no YouTube. Ele está dizendo, o seu rei precisa de você. O seu rei precisa de você. Ele acredita em você.